Olá pessoal, aqui é o professor Valdivino. Hoje vamos ter uma aula de álgebra, primeira série ensino médio. A aula de hoje nós vamos falar sobre função do primeiro grau, que é também chamado de função afim. O que caracteriza a função afim ou a função do primeiro grau? Bem, pessoal, olha bem o que diz a teoria. A teoria diz o seguinte: a função de reais para reais, lembra que o primeiro R é o conjunto domínio. O segundo R é o conjunto contradomínio, ok? É do primeiro grau se existe números reais, onde A é diferente de zero e B tais que. Então aqui nós temos um exemplo de função afim. F de x é igual a x mais b. Sabendo que o A é o coeficiente da variável x, que é chamado coeficiente angular. E o B é o termo independente, pessoal. É o coeficiente linear. Função, nós já vimos lá na aula de função que ela pode ser representada de dois modos. Pode ser representada pelo f de x ou pelo y. Sabendo que a característica da função afim sempre vai ser ax mais b, onde o a sempre vai ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, isso aqui deixa de ser uma função. Ok? Então vamos aqui ver agora um exemplo, como é o exemplo da função do primeiro grau. Veja bem, eu tenho a função fx é igual a 3x mais 2. Então aqui é uma função afim. O que eu quero nessa função? Nessa função eu quero que vocês tirem o valor de A e o valor de B. Então vamos lá. Vejam bem, pessoal, o valor de A ele é igual. Quem é o número que está do lado do x? No caso aqui é o 3, então ele é o valor de A. Quem é o B? O B é o número que não tem a variável de lado, é aquele valor independente. Então, o valor de B é igual a 2. Pessoal, vejam bem, se tiver negativo, ele tem que vir com sinal. O mesmo acontece com o termo do A. Olha outro exemplo. Aqui agora eu já representei essa função como y. Ó. Y é igual a 2 menos x dividido para 2. Bom, quero que vocês tirem aqui nessa função o valor de A e quero que vocês tirem o valor de B. Quem é o valor de A? Veja bem, pessoal. A função afim, ela tem que estar nessa fórmula. O termo AX mais o termo B. Mas necessariamente ela não precisa estar nesta ordem. Por exemplo, eu poderia ter colocado aqui ó, B primeiro e depois o termo A. O que acontece nesses exemplos da letra B. Olha quem é o termo independente, o valor de B aqui é o 2. Quem é o valor de X? É 1, porque a letra sozinha ela vale 1. E dividido por quem? Por 2. Então, tirando o valor de A, quem é o valor de A? É menos 1 sobre 2. E quem é o valor de B? O valor de B é o número que não tem a variável do lado, que no caso aqui é o número 2, ok? Então, isso caracteriza como uma função afim. Bom, exemplos, letra C, pessoal. Também eu tenho aqui uma função. Olha aqui, igual menos 8x dividido para 3. Vejam vocês, pessoal, que para eu ter uma função afim eu preciso de dois termos. O que separa o termo? É o sinal positivo ou o sinal negativo. Olha lá na teoria. Eu tenho aqui ó, ax mais b. Isso aqui é uma função afim. Eu tenho dois termos. Apenas dois termos. A função afim, ela só pode ter dois termos, ok? Então vamos aqui na letra C. Aqui na letra C eu só tenho apenas um termo, ó, que é menos 8x dividido para 3. Portanto, quem é o valor de A? Eu sempre não esqueço, o valor de A é o número que está do lado da variável. No caso aqui, ó, é menos 8 dividido para 3. E o valor de B? O valor de B é aquele termo independente, é o termo que não tem a variável. Pessoal, quando eu falo variável, é qualquer letra do alfabeto, tá ok? No caso aqui, como eu não tenho, o valor de B é 0. Tudo bem? Bom, pessoal, depois de entender o que é uma função afim, agora nós vamos para os gráficos. Vejam bem, olha só. Gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Gráfico da função afim. Pessoal, função do primeiro grau e função afim é a mesma coisa. Ela só pode ter apenas dois termos. O termo que acompanha a variável x e o termo independente que não tem variável. O gráfico dela é sempre uma reta. Só que essa reta ela pode ser crescente
ou pode ser decrescente. Eu vou mostrar para vocês os dois casos, quando que ela é crescente e quando ela é decrescente. Bom, pessoal, sempre a reta ela vai estar oblíqua. O que é oblíqua? Ela vai estar inclinada. Lá na teoria do par ordenado, nós estudamos o plano cartesiano. Nós sabemos que o plano cartesiano ele divide em 4 quadrantes, sempre no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vejo aqui que eu vou mostrar bem prático para vocês. Olha só, esboçar o gráfico de y igual a 2x menos 1. Tá ok? Pessoal, então vejam bem, essa teoria não é difícil, mas vocês prestam muita atenção que ela é um pouquinho complexa. Como é que eu quero identificar o valor de x? Pessoal, o que eu faço? Eu pego o termo 2x menos 1 e vou igualar a zero. E aí você vai ter o valor de x e o valor de y. Só que nesse exemplo aqui eu vou atribuir um valor, tá? Eu não vou resolver essa questão, vou atribuir um valor. Eu vou atribuir para x o valor quanto? Igual a zero, tá? Então eu vou colocar x igual a zero. Então eu estou dando um valor para esta equação, ok? E qual é a equação? A equação é 2x menos 1. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então vai ficar y igual, seguindo a equação. Onde tem a variável x, eu vou trocar por zero. Então vai ficar 2 que multiplica 0 menos 1. Aí y vai ser igual. Todo número multiplicado por zero é zero. Então sobrou quem? Menos 1. Ok? Vamos tirar o par ordenado? Quem é o par ordenado? Primeiro vem o valor de x, depois o valor de y. Qual foi o valor que eu dei para x? Foi 0. Qual é o valor de y? É o resultado do seu cálculo, menos 1. Então aqui você tem o x e aqui você tem o y, ok? Agora vamos dar um outro exemplo. Eu vou agora atribuir o valor para x menos 1, ok? Ah, professor, pode ser qualquer valor? Gente, o valor que você quiser. Não importa o valor. Eu estou dando valores sempre baixos, para quê? Para que meu cálculo fique bem simples. Mas você pode atribuir o valor que você quiser. Agora, quando você vai traçar no gráfico, é claro, se você atribuir um valor alto, vai ser um gráfico, ao montar os seus eixos, vai ter com valores altos, ok? Então, veja aqui, ó, a equação é a mesma, ó, 2x menos 1. Então, vamos lá. Sabendo que eu estou atribuindo agora x, né, igual a 1, beleza, pessoal? Então, agora o x é igual a 1. Então, vamos lá. Fazendo o cálculo bonitinho, você tem, ó, 2 vezes x menos 1. Ah, o x entrou, o número 1 que eu quero, ele vai entrar no lugar do x da equação lá em cima. Então, 2 vezes 1, 2. Menos 1, então y é igual a quanto, pessoal? Igual a 1. Tirando o par ordenado, quem foi o valor que você deu para x? Foi 1. Qual é o resultado do cálculo? 1 também. Então, x é 1 e y é 1. Bom, agora vamos traçar o gráfico. Lembrando que essa função ela é afim, ela é de primeiro grau. Então, você já tem que ter na sua mente que o gráfico é uma reta. E se o gráfico é uma reta, agora você vai saber se ela é crescente ou decrescente. Pessoal, todo mundo conhece, vocês estão no primeiro ano, ensino médio, então todo mundo conhece o plano cartesiano. Você tem o eixo y, é o que está em pé, e tem o eixo x, né? Isso, o eixo y é o que está em pé, o eixo x é o que está deitado. Agora vamos pegar o primeiro ponto. O primeiro ponto lá em cima é 0 e menos 1, certo? Só que não esqueça, menos 1 está no eixo y. Lembrando, só fazendo uma revisão. Pessoal, o eixo x é o que está deitado. Onde a reta se cruza, dali para frente vai ter um pedaço positivo e o para trás ela é negativa. Para cima do y, ó, aqui é o eixo y, aqui tudo ali é positivo e para baixo ele é o que? Negativo. Agora o ponto é 0 e menos 1. Menos 1 ele está no y, porque o x é 0, 0 não tem valor, 0 é nulo. Então, pessoal, vai ficar o quê? Quando um dos pontos for 0, em cima do eixo você vai pôr o ponto. O ponto está onde? No eixo y. No lado o quê? Negativo. Negativo é daqui para baixo. Então, vamos colocar o ponto 1 aqui, ó. Então, aqui vai ser o quê? Menos 1. Agora, o outro ponto, ó, não tem 0 aqui, é 1 e 1. 1 para x e 1 para y. Então, aqui você vai ter que traçar o seu ponto.
vai lá no eixo Y, ele é positivo, e no eixo X ele é positivo, certo? Nós sabemos que o eixo positivo do X é daqui para frente, o positivo do Y é daqui para cima. Então, aqui, pessoal, nós vamos traçar, ó, vai ser um aqui, e aqui você traçou o seu eixo, ó. Agora você traça a reta. Como é que eu traço essa reta? Juntando os dois pontos. Então, aqui, ó, eu vou traçar, ela vai cortar o ponto, ó. Então, aqui você tem a reta, tá vendo? Ela é uma reta porque é uma equação afim, equação do primeiro grau. Pessoal, agora vamos ver se ela é crescente ou se ela é decrescente. Olha lá na sua equação, no número que está do lado do x. Veja que ele é positivo. Por que eu sei que ele é positivo? Porque não tem nem sinal de menos. E se não tem o sinal de menos, eu sei que ele é mais. Então, essa reta ela é crescente. Pessoal, vejam bem. A função afim, ela nos dá uma reta crescente. Ela vai cortar o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Ó, vocês sabem, aqui você tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Quando a função ela é crescente, ela corta os quadrantes ímpares, ok? Ela vai cortar o primeiro e o terceiro. E quando que ela é decrescente? Ela vai cortar o segundo e o quarto quadrante. Vamos ver um exemplo disso sim. Aí, pessoal, eu coloquei 3 pontos aqui muito importante para você, ó. Um ponto, nós já vimos isso aqui. Um ponto passa infinitas retas, ok? Por um ponto passa infinitas retas. Nós já vimos isso aqui. E quando eu tenho 2 pontos, por esses 2 pontos passa somente só uma reta. Ok, pessoal? Isso aqui é muito importante para vocês. Muito importante mesmo. Por um ponto passa infinitas retas. Por 2 pontos passa somente uma reta. E quando eu tenho 3 pontos? 3 pontos você vai ter uma hipérbole, tá, pessoal? Não é nem o caso aqui agora. Nós vamos ver isso mais para frente. Quando você tem 3 pontos, é claro que ali vai ser uma hipérbole, que nós vamos ver mais para frente. Tudo bem? Então, ficou claro, pessoal, até aqui, quando que uma função ela é do primeiro grau, quando ela tem apenas 2 termos. Sabendo que o número que acompanha a variável x é chamado de termo de coeficiente angular. E o número que está sozinho é chamado de coeficiente linear, que é o termo independente. Sabemos também que quando eu te dou um valor, você sempre vai substituir no lugar da variável. Para quê? Para obter o cálculo. Você tira o valor de A, é o número que está do lado, colado no x, e o valor de B não tem a letra do lado. Sabemos também posição do gráfico. Quando o gráfico ele é crescente e quando ele é decrescente. Quando que ele é crescente? Quando o gráfico corta os pontos no primeiro e no segundo, no primeiro e no terceiro quadrante, ok? Agora vamos ver agora um outro exemplo quando ela é decrescente. Vocês vão perceber agora. Não esqueça que estamos falando de função afim. Vocês vão, ó, se o termo A é decrescente, significa que ele é negativo. Então, pessoal, você vai ter o eixo Y, é o que está em pé. Tem o eixo X, é o que está deitado. Não esqueça, Y é o que está em pé, X é o que está deitado. Quando que ela é crescente? Crescente, pessoal, crescente. Ela corta primeiro e terceiro quadrante. Sei que aqui, ó, o A ele é maior que 0. Então, ela é crescente. É claro, né, pessoal? Se o A é maior que 0, ele é positivo. Beleza. Pessoal, vamos continuar agora a ver quando minha função ela é decrescente. Pessoal, ela é decrescente quando A é menor que 0. Olha aqui a função, ó, você tem a função decrescente, A menor que 0. Olha o gráfico é o mesmo. O eixo Y é o que está em pé, o eixo X é o que está deitado, ok? Pessoal, decrescente. Então, significa que meu gráfico ele vai cortar no segundo e no quarto quadrante, A menor que 0, ela é decrescente. Ah, tem um método bem simples de você gravar isso também, pessoal. Cortou os quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, ela é crescente. Cortou os quadrantes pares, segundo e quarto, ela é decrescente. Eu quero que vocês gravem muito bem isso. Bom, pessoal, agora nós vamos ver, ó, a intersecção com o eixo X é a raiz.
Então veja bem um detalhe, pessoal. Todos vocês já sabem que a função afim ela sempre vai estar nessa fórmula, ax mais b, e aí eu vou igualar a zero. O que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver a função. É isso que eu estou fazendo aqui. Pessoal, você vai deixar de um lado da igualdade o termo x, com o seu número, se é que tenha. Coloca igual, tudo que tiver desse lado que não tem o x, você passa para o outro lado, trocou o sinal. Sabendo que tudo que passa pela igualdade, há troca de sinal. Ele aqui não é positivo, vai passar, ó, negativo. Então, vai passar menos b. Tudo bem, pessoal? Então, vamos isolar agora o x. Isolando o x, você vai ter, ó, x igual... Ele está multiplicando, passa dividindo. Toda multiplicação, quando passa pela igualdade, vira uma fração. Então, pessoal, aqui o que eu fiz aqui? Eu resolvi a minha equação afim. Entenderam? Então, se eu te dou uma equação e não te dou o número para substituir, você iguala essa equação a zero e resolve normalmente com uma equação de primeiro grau. Porque até então, função afim, ela é uma função de primeiro grau. Por quê? Ela só pode ter dois termos. O termo que acompanha a variável x e o termo independente. Vou dar um exemplo para vocês. Olha o exemplo que eu tenho aqui, ó. A intersecção com o eixo y e o ponto 0 e b. Sabendo que o 0 ele está em que eixo? X. Certo? E o B, ele está no eixo Y. Ah, professor, não entendi nada, ficou muito obscuro. Vamos no exemplo? Que no exemplo eu sei que você vai entender. A função dada para vocês vai ser, ó, x menos 2. Tudo bem até aqui? X menos 2. O que você tem que fazer? Eu estou resolvendo a função. Não te dei valor para substituir no lugar da variável. Portanto, o que você tem que fazer? Igualar a zero. Então, eu vou pegar a função, que é x menos 2, e igualo a zero. Perfeito, pessoal? Agora, o que você faz? Joga o 2 para o outro lado da igualdade. Ele está negativo, passa positivo. Então, x é igual, ó, ele está negativo, vai positivo. Então, x é igual a 2. Tá claro, pessoal? Então, como é que eu vou obter agora o par ordenado dessa função? É simples. Qual é o resultado do x? X não é o primeiro? É 2. Qual é o resultado do y? É o termo independente, pessoal. O resultado do y é o termo independente dado na equação, que no caso ali é o quê? Menos 2. Pronto, pessoal. Então tá. Então y é igual a menos 2. Olha aí. Então vejam vocês, eu te dei uma equação apenas, você resolveu a equação, você encontrou o valor do x. E o termo independente? O termo independente você encontra ele na equação, que é um número que não tem a variável x do lado. Vamos agora para o gráfico? Agora vamos para o gráfico. Veja aqui que o gráfico está bem montado, ó. Você já conhece que o y é o que está em pé. O x é o que está o quê? Deitado. E você já sabe que o gráfico, você tem do y um pedaço positivo e um pedaço negativo. E do x também um pedaço positivo e um negativo. Agora, pessoal, vamos pegar lá o ponto. Qual é o ponto? 2 está no x e menos 2 está no y. Tudo bem? 2 está no x e menos 2 está no y. Vamos traçar? O x, vamos colocar o 2 mais ou menos aqui, ó. E o menos 2, vamos colocar ele também mais ou menos aqui, ó. Pessoal, eu estou procurando um lugarzinho para ele. E aqui é o 2 positivo. Não esqueça, o positivo é do x e o negativo é do y. X sempre é o primeiro, o y é o segundo. E aí eu vou traçar. Veja bem, ó que maravilha. Tá vendo aqui? Não virou uma reta, pessoal? Por que eu sei que ela é crescente e decrescente? Porque ela cortou o quadrante ímpar, primeiro e terceiro. Toda vez que a minha reta da função afim corta os quadrantes ímpar, ela é crescente. E outro meio de você observar isso, vai lá no x da equação. Viu que ele é positivo? Então você já sabe que ela é crescente. Tudo bem? Agora eu vou dar um exemplo da decrescente. Então veja bem, pessoal. A equação é y é igual menos 2x mais 6. Pessoal, volto a dizer para vocês. E função, ela é representada pelo f, não é isso? Ou é representada pelo y? Isso é simbolicamente representação de função. Eu não te dei valor. Então, o que significa? Você vai igualar essa função a zero, ok? Então, igualando a zero, pessoal, você vai fazer isso aqui agora. Pega a função, que é menos 2x, mais 6 iguala a zero. Pessoal, tá claro? Eu peguei a função e igualei a zero. Por que, professor, que você faz isso? Porque eu não estou dando valor para você substituir no lugar do x. Igual no primeiro exemplo que nós fizemos lá atrás, no início da teoria. Entendeu? Aqui não, quero que você descubra o valor de y e o valor de x.
Então pronto, você já sabe. Então você vai pegar menos 2x igual. O 6 não está positivo, passa negativo, menos 6. Ele está multiplicando, passa o quê, pessoal? Dividindo. Então menos 6 dividido por menos 2. Menos com menos mais, x é igual a quanto, pessoal? A 3 positivo. Ai, que maravilha, encontrei o valor do x. Mas eu preciso de 2 pontos. Você só encontrou o x. E quem é o y? Vai lá na sua equação. Tá vendo a sua equação dada? Qual é o valor de y? É aquele número que está lá sem a letra do lado, que no caso é o número 6. Então, y é igual a 6. Meu par ordenado agora. 3 é o valor do x, 6 é o valor do y. Pessoal, vejam bem, sempre x vem primeiro e y vem segundo. Agora vamos ver no gráfico? Bom, então você tem lá o gráfico, você tem o eixo y, é o que está em pé, eixo x é o que está deitado, certo, pessoal? Então você vai ver lá, olha só a inclinação da reta. Então você tem lá, ó, o 6 é do y e o 3 ele é do x. Então, ó, 3 aqui, ó, e 6 aqui, ó, tá vendo lá? Pessoal, então você vai descer cortando essa reta nesses 2 pontos. Vejam vocês que a reta está inclinada, não tá? Ela cortou o segundo quadrante e cortou o quarto quadrante. Ok? Aí você fala, professor, mas ela passou pelo primeiro quadrante. Pessoal, não conta isso. Você vai olhar as pontas dela. Onde as pontas dela ficou? Ficou para quem? Segundo quadrante, ficou para quem? Quarto quadrante. Então, você já sabe que o A ele é menor que zero. É só você observar lá na equação. Tá vendo o A? Olha lá o A, ó, menos 2, ó, menor que zero. Então, ela é o quê? Decrescente. Pessoal, até aqui tá claro para todo mundo? Preste bem atenção.